Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato. Estou de volta aqui no canal Hora Teológica para apresentar para vocês essa obra aqui, como já havia anunciado no Instagram, Paulo de Tarso, tá? Do Joseph Rosner, da editora Quadrante. Muitas obras assim que a gente vê algumas editoras e tem que dar uma atenção especial, né? Essas editoras que quase não falamos sobre elas, mas tem obras belíssimas, obras de cunho muito raro, de muita qualidade. Lembrando que essa obra aqui, irmãos, é uma obra que está numa outra edição, tá? Ela tinha antes dessa uma capa anterior, uma capa amarela, né, com a gravura de Paulo aqui, como se fosse um vitral no meio, né? E tá nessa nova edição aqui e tem uma diferença que eu vou contar para vocês antes. Quando a gente adentrar aqui no review, eu vou apresentar para vocês qual é a diferença vital dessa obra para a anterior. Antes de qualquer coisa, dá aquele like, aquela curtida no canal, se inscreve você que não é inscrito, seja bem-vindo ao nosso canal, ajude a gente a divulgar o nosso trabalho, irmãos, porque o YouTube realmente tem limitado o nosso alcance. Então eu peço que sempre quando você apertar o sininho, você aciona o sininho, vai abrir as 3 abas, você vai olhar a opção todas, que é a primeira opção, para que você não venha perder nenhum conteúdo do canal, até porque o YouTube não tem notificado, né, o alcance do nosso canal para algumas pessoas têm passado despercebido, alguns conteúdos têm chegado no canal e as pessoas não têm sido notificadas, então por isso sempre observa se o sininho está ativado, ok, irmãos? E você continue nos ajudando, nós agradecemos você que tem nos ajudado a estar divulgando nosso trabalho nas redes sociais, nos grupos, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, tá bom? Vou apresentar para vocês aqui essa obra. Vamos começar a dar uma olhadinha nela? Então, vamos apresentar para vocês aqui o sumário. Aí a gente vai olhar quantas páginas tem aqui. Um sumário extenso. Uma obra belíssima. Para quem gosta de teologia paulina, vamos lá. Sumário. Você tem aqui, ó, capítulo 1, Juventude, ano de preparação, formação helênica, educação judaica em Tarso, aos pés de Gamaliel, Estevão e Saulo, o perseguidor. Aí vamos para o capítulo 2, anos de maturidade, as primeiras tentativas de missão, a grande transformação em Damasco, sob a nuvem, junto da igreja, mãe de Jerusalém, ano de tranquilidade em Tarso, Antioquia, Paulo e Barnabé, a viagem da coleta a Jerusalém. Capítulo 3, a primeira viagem de missão, a missão no Chipre, na região dos Gálatas, em Antioquia, na Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. 4. A luta pela liberdade, Moisés ou Cristo, o concílio dos apóstolos, o dia crítico de Antioquia, o rompimento de uma amizade. Capítulo 5, a segunda viagem de missão, Ó Timóteo, Lucas, o médico muito amado, Lídia, a negociante de púrpura. Lembrando que isso aqui, por alguns estudiosos, é considerado uma das melhores obras de teologia paulina, tá, irmãos? Um autor muito renomado. Aí tem aqui, ó, a necromante, vamos dar uma olhadinha nessa parte aqui. Na prisão de Filipos, em Tessalônica, de Tessalônica a Bereia, só em Atenas, o Deus desconhecido, no Areópago, a fundação da igreja de Corinto, Maranata, inicia-se o Novo Testamento, a primeira epístola aos Tessalonicenses, o Anticristo, Paulo e Galião. 6. A terceira viagem de missão, viagem a Éfeso, Apolo, a solicitude por todas as igrejas, as alturas de Deus e as profundezas de Satanás, fostes chamados à liberdade, a sabedoria do mundo e a loucura da cruz, diversidade dos dons, mais um mesmo Espírito. Grande é a Diana dos Efésios, a fuga de Éfeso e a segunda epístola aos Coríntios, o inverno em Corinto, a epístola aos Romanos, a última viagem a Jerusalém. 7. O prisioneiro de Cristo, o conselho fatal, Civis Romanus Sum, diante do Sinédrio, a aparição noturna, Paulo e Félix. Aqui é Caesaro Apelo, o naufrágio et Roma, no berço da igreja romana e o ambiente do prisioneiro de Cristo. Aí você tem aqui, ó, 8. A palavra de Deus não está acorrentada. A obra unificadora de Cristo, a obra reconciliadora de Cristo, Onésimo, o escravo, o salto de Deus. 9.
Últimas viagens e cartas. No crepúsculo do mundo, a coluna e o firmamento da verdade, a igreja de Creta. Aqui. 10. O fim. O segundo cativeiro em Roma, o testamento, namorada celestial. Epílogo, quadro cronológico, notas bibliográficas, fontes, referências. Você tem aqui, ó, 573 páginas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. 2 pontos eu vou mostrar para vocês. Aqui da Necromante 201. Uma obra aqui sensacional. Tem muitas obras de teologia paulina, mas sempre algumas especiais é necessário que você tenha na sua casa. Aqui, ó. Está falando sobre a Necromante, né? A mulher que dá o testemunho ali nela, a mulher possessa que dá o testemunho sobre Paulo e Silas, não é isso? Aqui, ó. Mais uma vez foi uma mulher quem imprimiu uma nova direção. A história do Evangelho em Filipos. Mas não se tratava de uma Lídia judiciosa e prudente, e sim de uma moça histérica, uma médium espírita. No caminho que conduzia ao local onde os missionários se reuniam para rezar, ensinar os convertidos ou ganhar novos prosélitos, vivia uma jovem escrava que se comunicava com o mundo dos espíritos. Estava possuída de um espírito pitônico ou oracular e colocada sob a proteção de Apolo, o deus dos vaticínios. Nos seus transes hipnóticos era também ventríloqua. Olha só, irmãos, que coisa, hein? E imitava as mais diversas vozes dos espíritos dos infernos, nas mais diversas línguas. Era capaz de ler os pensamentos mais secretos das pessoas e anunciar os seus destinos futuros. A questão de ler pensamento aqui é uma força de linguagem, né? Vamos dizer assim, que se baseava naquilo que conhecia dos seres humanos ali ao redor de Filipos. Vamos lá. As pessoas semelhantes adivinhos desfrutavam então, como hoje, de uma nutrida clientela. Na sua condição de escrava, a moça constituía uma notável fonte de receitas para os seus amos. Por uma escrava assim, pagava-se bom preço. No caso relatado pelos Atos, é provável que essa escrava estivesse a serviço de uma corporação de sacerdotes pagãos que exploravam seus dotes. Quando Paulo passava por ela, e sua irradiação espiritual, segundo parece, excitava particularmente essa pobre criatura que corria atrás do mensageiro da fé e gritava: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação." Não é que a moça conhecesse a verdade cristã. Pelo contrário, possuída por um demônio, encontrava-se sob a pressão deste e dava testemunho do poder superior que reconhecia em Paulo e Silas, mesmo contra a sua vontade. O epíteto de Altíssimo, esse termo aqui, ó, que ela vai usar, olha o significado. Originariamente judaico, que a moça empregou, tinha sido adotado nessa época pelos cultos pagãos da Ásia Menor e aplicava-se a Zeus, a Atis ou a Sabásios, uma corruptela do hebraico Sabaoth, Deus dos exércitos, nome em que a Bíblia muitas vezes designa Yahvé, o Deus verdadeiro. A crença de que alguma dessas divindades se apossava das pessoas que estavam sob a sua proteção especial e se convertia com os mensageiros seus era comum entre os iniciados em mistérios, ofícios dionisíacos tão confundidos na Macedônia desde havia muito tempo. Interessante, hein? Essa questão do termo Altíssimo aqui já era usado aqui na questão de Filipos, ali nos cultos pagãos, a Zeus e a outras divindades. E quando eles chamam ele de Altíssimo, está realmente direcionado a um Deus que praticamente eles conheciam e que realmente notava-se muito maior do que aqueles espíritos que vaticinavam o futuro das pessoas ali. Ali até realmente o inimigo testemunhou verdadeiramente quem era o Deus Altíssimo, né? Nós temos aqui também sobre o Deus desconhecido, né? Quando Paulo vai para a Europa, vamos lá dar uma olhadinha. Outro texto também interessante. Página 234. Aqui, ó. Olha só.
Quanto mais olhava à sua volta, mais se esfumava a primeira impressão de que havia colhido na Acrópole, e mais se convencia da decadência religiosa daquele povo. Num desses passeios, experimentou uma vivíssima emoção de que o fez destacar. Na esquina de uma rua, viu um pequeno altar, ou pedra, votiva com a inscrição ao Deus desconhecido, Agnostes Theos. Sabemos hoje, por diversas fontes, que havia então em Atenas e em outras cidades, como em Pérgamo, altares com inscrições votivas indeterminadas, dedicados a deuses desconhecidos. Segundo São Jerônimo, uma dessas inscrições rezava assim: aos deuses da Ásia, da Europa e da África, aos deuses desconhecidos e estrangeiros. Pretendia-se dessa maneira afirmar que além dos deuses locais havia outras divindades estrangeiras ou esquecidas que assim se procurava invocar para impedir quaisquer intervenções nefastas. Interessante. Era necessário conjurar todo gênio, todo demônio pelo seu próprio nome, e se o nome era desconhecido, ao menos venerá-lo para assim o tornar propício. Impressionado com essas palavras, Paulo não as interpretou nesse sentido, mas viu nelas uma espécie de agnosticismo, como que se exprime na fórmula de Goethe: quem o nomeará? Quem o compreenderá? No fundo, porém, tinha razão. Desde Sócrates aos órficos, a consciência religiosa dos gregos, sobretudo aos filósofos estoicos, tinha chegado à conclusão de que os deuses populares conhecidos não passavam de disfarces ou máscaras de um grande Deus desconhecido e sem nome. Ou seja, Paulo praticamente ele viu aqui uma grande oportunidade de usar esse termo ao Deus desconhecido, de usar realmente esse termo sobre o Deus que era conhecido por ele, né? Nessa terra aqui, onde realmente tinha uma noção do Deus de Israel, mas sabemos que a visão dos gregos era o quê? Uma visão de que Deus havia forma, né? Os deuses gregos do panteão, do Olimpo, que no caso tinham forma de homens, outras divindades ali, formas de animais, mas um Deus que não tinha forma, que era conhecido pelos seus feitos em outras nações, no caso o Deus de Israel, Yahvé, mas que não tinha qualquer autoridade para falar no nome de Yahvé, até porque não o conheciam. Então Paulo usou esse termo aqui para fazê-lo conhecer. Entre outras divindades desconhecidas, ele pegou esse altar aqui, usou da sua pregação para pregar ali aos gregos, né? Sabemos ali que uma essas participações ali em público de Paulo deu o que falar, porque foi citado na questão de ressurreição, então os gregos mandaram até parar o sermão, porque não acreditavam na ressurreição do corpo, ressurreição dos mortos. Então, assim, foi uma oportunidade que Paulo usou, e assim, tem um ensinamento para nós, né? Não é justamente, como se diz, usar um termo para rebaixar a crença alheia, mas em usar essa crença alheia da forma de que convém para pregar sobre um Deus que as pessoas não tiveram oportunidade de conhecer. Então, assim, um texto aqui belíssimo falando sobre essa narrativa aqui da pregação de Paulo ao Deus desconhecido. Ele vai narrar brilhantemente aqui esse evento. Tá bom, irmãos? Tem muito mais coisa aqui que a gente poderia falar, mas o vídeo vai ficar muito extenso. Embora aqui alguns, quem tem essa obra aqui anterior, eu vou deixar em cima da tela aí a capa antiga para os irmãos aí até reconhecerem e fazerem aí a sua análise, tá? E uma coisa que eu ia falar, essa obra aqui, irmãos, ela não tem mapas, né? A edição anterior ela tem mapas, tem algumas fotos, né, de estruturas antigas ali, de esculturas. Essa foi retirada, por isso o número de páginas reduziu um pouquinho a mais, mas a obra é só escrita. Para quem gosta de teologia, uma teologia profunda, tá? Teologia paulina profunda. E quem gosta de ler, realmente ficou mais aprofundado. Não tem mais aquela a questão das fotos, imagens para identificar. Realmente só letra, só fonte. Tá bom, irmãos? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.